E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Mangás com breves resenhas. Videozinho onde eu comento aquelas publicações que eu sigo de forma periódica. E como hoje é quinta-feira, é dia de falar de quadrinhos orientais. Eu abro com Spectreman volume 3 da editora Pipoca e Nanquim. Eu já fiz um vídeo específico falando do primeiro volume de Spectreman e também falei já do Spectreman volume 2 dentro desse quadro aqui do canal de Mangás com breves resenhas. Basicamente, nós temos mais uma história divertida do Spectreman. Eu não sou um saudosista, eu não assisti a série de TV. Eu acho que no começo da série eu nem era nascido e depois eu era muito criança, enfim. Mas de qualquer forma, são histórias leves, histórias gostosas de se ler, mas que seguem um certo padrão, uma certa fórmula, onde a gente sempre tem aquele vilão da semana que vai tocar o terror porque o Gore quer dominar o planeta, e aí você tem os mais diversos vilões nas mais diversas situações. Então, ainda que siga uma determinada fórmula dessa questão do vilão da semana, nós temos uma história divertida, que prende a atenção, é gostosa, é leve de ler. Então nós temos aqui várias histórias compiladas dentro da publicação. A edição do Pipoca tem aqui sobre capa, tá? Sensacional! E eu gosto dessas cores, parece um lápis de cor. Tem páginas coloridas também dentro desse material, olha só. Então, o protagonista ele vai enfrentar um dragão de 3 cabeças que está saindo de um grande buraco, lançando pedras. Ele acaba consumindo petróleo, e daí tem toda a história de um cara que deu praticamente a vida dele para achar poços de petróleo, perdeu um grande amigo também. Temos a morte do Spectreman nessa edição, isso mesmo, mas obviamente você sabe que ele vai acabar voltando. Vou mostrar aqui um pouquinho mais da arte, a arte muito dinâmica, muito funcional para o roteiro da publicação, ao que pede, né? Tem uma pegada um pouco cartunesca. São adaptações do próprio seriado de TV com algumas modificações. Uma outra história que eu gostei aqui dentro desse volume 3 de Spectreman foi, deixa eu pegar o nome do título aqui, ó, da história, Cabagon, o Monstro Neural, que basicamente eram crianças que estavam criando o Cabagon, né, que obviamente estava tocando o terror ali nas cidades do Japão. Então, galera, volume bacana, divertido, mas não é aquele material que eu tenho um sentimentalismo ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que é uma publicação que funciona, mas não acho ela tudo isso que o pessoal pelo menos falava, né? Eu sei que tem o lance mais sentimental e tal, mas eu acho que sim, é uma publicação que vale a pena se você quer ter uma leitura mais descompromissada. O próximo material é Hokuto no Ken, volume 10 da editora JBC. Fazia tempo que eu não comentava nenhum volume dessa série Hokuto no Ken, eu inclusive estava na dúvida se eu continuaria ou não lendo a publicação, e eu continuo com essa dúvida. Talvez eu continue, mas comprando muito a conta-gota, sabe? Quando você encontra aquela promoção com 40% ou mais, e aí sim você compra, vai ser basicamente nesse ritmo que eu devo adquirir os próximos volumes de Hokuto no Ken. De qualquer forma, nós temos aqui uma série que fica meio que se auto-repetindo. De início é bem interessante você descobrir, né, todo esse contexto meio Mad Max, de futuro distópico, misturado com artes marciais, pontos de pressão, combates bem violentos, com pessoas explodindo e tal. Só que depois, quando só surge o personagem forte para o protagonista vencer, mostrando suas capacidades e tal, e fica, né, cada volume basicamente a mesma coisa, incomoda. Claro que tem a questão ali da família do Kenshiro, que é o protagonista, dos irmãos, cada rumo que um deles tomou, e aí nós temos nesse volume aqui o confronto final, inclusive, do Hao com o Kenshiro. Tem o lance também da namorada do Kenshiro, que foi sequestrada pelo Hao. Não sei se é Hao ou Hao, mas enfim. Nós temos um trabalho artístico que eu gosto bastante, tem ótimos desenhos, mas acaba, como eu já mencionei, trazendo uma espécie de repetição. É muito previsível o que vai acontecer dentro da história. Ainda que esse volume, por trazer o confronto final dos dois irmãos,
eu acho que eu acabei até me divertindo um pouquinho mais, né, do que eu vinha já em relação aos outros volumes. Então, de qualquer forma, eu devo continuar com Hokuto no Ken por uma questão talvez aí de colecionismo, aquela questão mais verme, né? Mas, como eu mencionei, provavelmente eu vou comprar muito a conta-gotas. One Punch Man volume 24, publicação da editora Panini Comics, um material que eu gosto bastante, me divirto com a série One Punch Man, e até o volume 23, pelo menos, eu estava bem satisfeito com o que eu vinha lendo na série. Porém, já nesse volume 24, eu não sei se eu dei muito tempo entre o volume 23 e o 24 e tal, eu sinto que parece que a série não está avançando. Continua o lance da associação de heróis combatendo os monstros que invadiram o planeta. Aí você tem os diversos coadjuvantes dentro da série, e esse ponto é positivo sim, mostrando os seus poderes, personagens diferentes, divertidos. Tem uma criatividade muito grande aqui do One na elaboração desses coadjuvantes e dos seus poderes também, e o nível de ameaça dos monstros e tal. Acontece que parece que não sai disso, já estamos aí, sei lá quantos volumes, com essa guerra, né, envolvendo a associação de heróis com a associação de monstros. Então acaba ficando também um pouco monótono, um pouco chato aí, ainda que traga toda uma ação, um dinamismo, cenas divertidas para dentro das páginas, acaba cansando um pouquinho se você não tem algo diferente do que combates sucessivos aí envolvendo os heróis coadjuvantes com esses monstros. O próprio Saitama aqui dá poucas caras nas páginas dessa publicação, o que de certa forma não é um problema. Acontece que ele é o protagonista e ele merece ter um pouquinho mais de destaque, né, de um desenvolvimento melhor do personagem. Parece que o One, ele, por ter um personagem muito poderoso, que consegue resolver tudo com apenas um golpe, deixa ele um pouco escanteado até para que a história se desenvolva, né, e existam outros combates e outros enfrentamentos dentro da série One Punch Man. Mas esse volume 24, não sei se por uma questão que eu já mencionei de distância do volume 23, eu tô achando um pouquinho longo aí esse arco, eu achei talvez o mais fraco dentre todos lançados até agora, mas ainda One Punch Man é uma série que eu me divirto demais. Para finalizar, Lobo Solitário volume 28, o final da saga de Itogami com Daigoro, publicação da editora Panini Comics. Galera, eu tenho um carinho muito especial por Lobo Solitário porque foi o primeiro mangá que eu comecei a ler. E eu lembro que eu achei tudo deslumbrante, tudo maravilhoso, dentro dessa criação do Kazuo Koike, abrilhantado ali pela arte do Kojima, que, meu Deus, que narrativa que esse cara tem, é uma aula em quadrinhos de como se contar uma história. Eu amo as cenas de ação que ele faz aqui nesse mangá. Obviamente tem fatores históricos que estão dentro dessa publicação, mas nesse volume 28 a gente vai ter o tão esperado confronto final entre o Retsudo do clã Yagyu contra o Itogami. E o Retsudo não mediu forças ali, né, para enviar todos os seus asseclas, súditos, para tentar matar o Lobo Solitário, e ele não consegue. Tem o lance do Shogun também, que está acompanhando esse duelo, um pouco temeroso, mas ao mesmo tempo querendo resolver toda essa situação. Então essa ambientação política também é muito bem feita pelo Kazuo Koike. Eu não posso falar nada além disso, porque nós vamos ter basicamente o combate final entre esses dois grandes samurais. E você vai me perguntar, Fernando, por que você não fez uma resenha específica do último volume de Lobo Solitário? Porque já tem no canal. Para quem não sabe, a Panini republicou Lobo Solitário nesse formato mais caprichado. O outro era um mangá um pouco menor, com papel jornal, esse aqui já é com papel offset, e obviamente por ser um dos meus mangás preferidos de todos os tempos, eu queria pegar ele num formato melhor, numa qualidade melhor, né? Papel offset, um formato um pouquinho maior e tudo mais. Então, galera, eu acho isso aqui nota 10, nota 1000, o Lobo Solitário é muito foda e tem um final foda pra caralho. E tem uma frase que termina, uma frase não, uma palavra que tá entrecortada assim no final da edição, que você fala, caralho, velho, caralho, isso aqui é muito foda. Como
Como o Lobo Solitário é bom, galera. Eu não vou ficar me estendendo demais aqui, recomendo vocês assistirem a resenha do volume final de Lobo Solitário, que eu gravei já há muito tempo atrás. Nem sei se ficou boa ou não, mas lá eu falo com bastante empolgação, realmente estava feliz com o desfecho da série Lobo Solitário e para mim é um dos melhores mangás de todos os tempos e eu recomendo demais para que vocês leiam essa publicação. São 28 volumes que com certeza valem cada centavo. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!